Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Meus irmãos e irmãs, Nosso Senhor quer nos revelar o mistério de um reino. O reino é onde se vive, e se vive bem porque é o reino de Deus. Como é que o reino de Deus acontece, vai acontecendo e sempre acontecerá. Nosso Senhor compara um grão de mostarda. Então o grão de mostarda é muito pequeno de tal maneira que o vento leva. E é possível nascer em tantos lugares que a gente nem imagina. De vez em quando a gente se admira, que no alto, às vezes acontece muito em igrejas ou edifícios antigos. No alto de um edifício antigo, de uma igreja antiga, lá surge um verde, uma planta, uma pequena árvore até, para dizer que uma semente chegou lá. Então em lugares que a gente nem imagina, às vezes a gente acha entre rachaduras de cimento em calçadas e nos lugares mais remotos. O certo é que a semente é tão pequenina que surge onde a gente menos espera. Isso é importante também a gente pensar que o reino de Deus está presente em todas as pessoas também. Ninguém é tão mal assim, digamos assim. Depois, em lugares que a gente menos espera, repito. De repente você encontra, entre outros povos, entre outras raças, línguas e religiões, um gesto de amor, um gesto de atenção, uma ternura, um carinho, um socorro, uma justiça. É isso que Nosso Senhor está anunciando, que o reino de Deus está e acontece em todos os lugares. E depois, esse grão de mostarda, ela torna-se uma grande árvore. E as aves do céu se abrigam em seus ramos. Nosso Senhor está falando aí que todos os povos, todas as nações hão de conhecer este reino. Quando se fala de todas as aves do céu se abrigam em seus ramos, É aquele grande reino de Deus que a igreja faz parte, onde as pessoas encontram esta esperança, este alimento. Eu lembro muito de um fato narrado num livro de psicologia da religião. Narrava a história de uma japonesa que ela brincava em seu jardim e simplesmente ela sentiu a presença de Deus como luz, como amor, principalmente uma luz amorosa, a presença de Deus ali enquanto ela brincava em seu jardim, digamos assim. Passaram-se os anos. Ela passou em frente de uma igreja católica. No Japão, os católicos constituem um número muito reduzido de fiéis. Poucos japoneses são católicos. Então ela não conhecia, não fazia parte do imaginário dela a fé católica. Mas ela, por curiosidade, entrou e escutou o padre falar. Aí ela fez a associação. Deus, esse padre está falando, esse sacerdote está falando de Deus semelhante àquele que eu experimentei, para dizer que o reino vai se expandindo em todos os lugares. E ela se sentiu acolhida e abrigada e acolhida por este reino, por esta presença de Deus em sua vida. Meus irmãos e irmãs, isso aí nos alegra, nos enaltece para dizer, como Jesus mesmo revelou, eu trabalho e meu Pai sempre trabalha, o mundo não está abandonado. Eu gosto de contar também a história do menino que foi
para a igreja. Na verdade, era um barracão na África, onde eu trabalhei. E eu perguntei para ele: quem que te trouxe aqui, quem te convidou? Ele disse: foi o Espírito Santo. Eu insistia, dizendo, duvidando até, porque eu dizia: alguém te convidou, tua tia, tua mãe, um vizinho. Não, eu disse: foi o Espírito Santo. Então o reino de Deus de fato acontece em todos os lugares. E Nosso Senhor depois compara o reino de Deus também a um fermento que a mulher escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Meus irmãos e irmãs, mantemos nossa esperança. Não pensemos que seja em vão a gente semear a palavra. Uns semeiam, outros recolhem. Não é verdade? A gente vai em tantos lugares, né? A gente vê a igreja bonita, organizada, as pessoas participando, mas a gente não deve esquecer que outros no passado semearam. É isso que Jesus está dizendo, que vai dar fruto, vai fermentar. E assim também acontece em nossas famílias. Quando a gente semeia a palavra, a gente vai curando a família, vai salvando a comunidade, salvando a paróquia e vai se expandindo pelo mundo afora. O importante é semear e nunca deixar de semear para que aconteça, que esta farinha fique fermentada, que este mundo seja plasmado, nasça de novo e que esse amor de Deus reine no nosso mundo, para afastar tanto reino humano no sentido negativo e o reino de Deus aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.